Agora, nesses últimos vídeos, eu vou me concentrar um pouco mais em como essa doutrina está presente no ensino de dois santos, que aparentemente parecem ser tão opostos, mas que são muito mais unidos do que parece à primeira vista. São Tomás de Aquino e Santa Teresinha do Menino Jesus. São Tomás nasceu em 1225, numa cidade chamada Roca Seca, na província de Nápoles. Ele foi educado como oblato beneditino e, contrariando a vontade da sua família, entrou na ordem dos pregadores, nos frades dominicanos. Estudou em Nápoles, em Paris e em Colônia, onde teve como mestre ninguém menos que Santo Alberto Magno. Foi, antes de tudo, um santo religioso e de altíssima vida contemplativa. Partindo de toda a tradição cristã e da melhor filosofia, ele é responsável pela síntese teológico-filosófica mais perfeita que houve na história da Igreja, a tal ponto que nós o chamamos de Doctor Angelicus, doutor angélico ou doutor comum. Isso é reconhecido pela Igreja. O Concílio Vaticano II ordenou que nós deveríamos nos ater ao seu magistério. Isso está no documento Optata Totius, número 16. O Código de Direito Canônico de 1983 ordenou que a teologia fosse estudada tendo, principalmente como mestre, São Tomás de Aquino, Cânone 252. Por isso, ele é aquele que deve dar luz e doutrina para todas as escolas de pensamento católico. Tem a doutrina eucarística mais elevada, foi declarado doutor da Igreja em 1567 e patrono das universidades e dos centros de estudo em 1880. Vejam, tudo isso nos mostra a singularidade de São Tomás de Aquino, né? O pessoal fala muito do Concílio Vaticano II, mas nenhum concílio da história da Igreja ordenou que São Tomás fosse estudado, nem o Concílio de Trento ordenou isso, com tanta clareza como o Concílio Vaticano II. São Tomás afirma como ninguém a doutrina da causalidade universal de Deus e a doutrina da participação aristotélica. A aristotélico-platônica, né? Ele faz uma síntese entre Platão e Aristóteles, no caso. Ou seja, é Deus que move tudo. E tudo participa no ser divino. É muito interessante quando nós entendemos a metafísica da participação, que eu não vou explicar aqui, porque não é o objetivo dessa aula, desse curso. Nós percebemos que não se trata tanto, na vida da graça, de imitar Cristo como um exemplo posterior, um exemplo externo, mas de participar de Cristo, que se torna para mim um modelo vivo, intrínseco, interno, íntimo, com o qual eu vou me ajustando pela via da participação. Quer dizer, a santidade não consiste em imitar ou seguir o modelo exterior, mas em deixar com que o modelo interior, a graça de Cristo, incida sobre a minha vida. São Tomás diz: Deus é propriamente em todas as coisas a causa do próprio ser enquanto tal, que é nelas o mais íntimo de tudo, e portanto Deus age no mais íntimo de todas as coisas. Isso está na primeira parte da Suma Teológica, questão 105. Em qualquer gênero de causas, a causa primeira é mais causa que a segunda, já que a causa segunda não é causa a não ser movida pela causa primeira. Portanto, o supremo agente age todas as ações dos agentes inferiores, movendo-os todos
para as suas ações próprias. Isso está na Suma contra os Gentios, questão 3. Portanto, nós recebemos de Deus não apenas a vontade de querer, mas também a operação. Deus é, portanto, causa em nós não somente da vontade, mas também do querer, ou seja, do ato da vontade. No seu comentário às Sentenças de Pedro Lombardo, distinção 37. Aquele que não tem por si mesmo ser, tampouco pode por si mesmo o poder agir. Ou seja, como eu não tenho ser por mim mesmo, eu não posso agir por mim mesmo. Portanto, essa causalidade universal de Deus, que é um desdobramento da participação metafísica, todas as coisas existem em Deus ou sustentadas no ser por Deus, já é uma demonstração de que nós precisamos de Deus para executar as ações naturais. Agora, quando nós vamos ao âmbito sobrenatural, nós ainda vamos mais longe. São Tomás diz: o homem necessita para viver retamente de um duplo auxílio de Deus. Por um lado, um dom habitual, a graça santificante, pela qual a natureza caída fica restaurada e, assim restaurada, sarada e elevada, seja capaz de fazer obras meritórias de vida eterna que excedem as possibilidades da natureza. Por outro lado, necessita do auxílio da graça atual para ser movida por Deus a agir, já que nenhum ser criado pode produzir qualquer ato a não ser em virtude da moção divina. Primeira parte da Suma Teológica, questão 109. Portanto, a ação do Espírito Santo, mediante a qual nos move e protege, não se limita ao efeito do dom habitual, da graça santificante, da qual decorrem as virtudes e os dons. Mas, além disso, nos move e protege juntamente com o Pai e o Filho. Ou seja, é Deus quem produz em nós o querer e o agir. Essa doutrina é a doutrina das Sagradas Escrituras, é a doutrina da Igreja. Portanto, nós não podemos admitir que basta a graça habitual, como ensina, por exemplo, Molinos, o padre Miguel de Molinos, né? Diz que basta a graça habitual e aí a gente age sobrenaturalmente. O Duns Scotus tinha algo parecido com isso. Pelo contrário, nós precisamos de uma graça atual para fazer qualquer coisa boa. Eu preciso de um impulso de Deus para fazer qualquer coisa boa. Não basta a graça habitual. Não basta estar em estado de graça. Estar em estado de graça me deixa nas condições de ser movido. Mas eu só posso ser movido por uma moção atual de Deus, a qual me faz eu mesmo me mover livre e espontaneamente, mas no impulso oriundo dele. Isso significa que a moção de Deus não suprime a liberdade do homem, mas causa a liberdade do homem, ativa a liberdade do homem. É possível o pecado? É possível a resistência à graça? Na medida em que Deus permite ao homem. E a docilidade do homem à graça é um ato livre e meritório assistido pela graça. Por isso, como ensina o Concílio de Trento, não pode dizer-se que o homem mesmo não faz nada em absoluto ao receber aquela inspiração, visto que pode também rechaçá-la. Mas tampouco sem a graça de Deus pode se mover por sua livre vontade
para ser justo diante dele. E acerca disso, diz São Tomás, Deus não nos justifica sem nós, porque o movimento da liberdade, enquanto somos justificados, consentimos na justiça de Deus. Entretanto, aquele movimento não é causa da graça, mas efeito da graça. E, portanto, toda operação pertence à graça. Toda a operação pertence à graça. Ou seja, nós consentimos por ação da graça. Ele explica em outra passagem da Suma Teológica. O livre-arbítrio é causa do seu próprio movimento, pois o homem se move a si mesmo para agir por seu livre-arbítrio. Pois bem, a liberdade não requer necessariamente que o sujeito livre seja a primeira causa de si mesmo, como tampouco se requer para que uma causa seja a causa de outra, o que seja sua causa primeira. Deus é a causa primeira que move, portanto, as causas naturais, não livres, como as causas voluntárias, livres. De igual modo que, ao mover as causas naturais, não impede que os seus atos sejam naturais, assim, ao mover a vontade, ou ao mover as causas voluntárias, tampouco impede que as suas ações sejam voluntárias, isto é, livres, mas que melhor faz que o sejam, ou seja, elas são mais livres ainda, pois ele opera em cada criatura segundo o seu próprio modo de ser. Portanto, a moção de Deus me faz mais livre, ativa a minha vontade, faz com que a minha vontade seja vivificada, com que eu queira melhor, com que eu queira mais, com mais acerto. Isso é maravilhoso, né? Porque mostra como Deus não está concorrendo com a nossa liberdade. Ele é o garante da nossa liberdade. A graça é eficaz por si mesma, intrinsecamente. Veja, o antropocentrismo moderno deixa todo mundo ignorante dessa verdade maravilhosa. Porque o antropocentrismo nos faz nos percebermos a nós mesmos como se nós fôssemos causas do nosso próprio ser e, portanto, do nosso próprio agir. Por exemplo, Leonardo Lessius, né? E professor de Louvain, que era um molinista, ele dizia: o sim ou o não da vontade à graça nasce da escolha nasce apenas da escolha da liberdade e não da diversidade do auxílio proveniente da graça. Ex sola libertate illud discriminoritur ut non ex diversitate auxilii prevenientes. Ou seja, é a liberdade humana que torna eficaz a graça divina na mentalidade dessas pessoas. O ensino das Escrituras, dos concílios, nos assegura que não é o ato autônomo da liberdade o que dá eficácia à graça, mas, como diz o Concílio de Trento, é Cristo Jesus como cabeça sobre os membros quem continuamente influi sua virtude, sua graça sobre os justificados, virtude que antecede sempre as suas boas obras, as acompanha e segue. De outro modo, a causa divina, primeira e universal, não seria também causa primeira do ato livre do homem. Não produziria todo o ser e todas as diferenças do ser. O ato humano livre, o mais precioso do universo criado, justamente porque é livre, ficaria subtraído da causa primeira e só teria causa no homem. Isso é um grave erro filosófico. Imaginar que a nossa liberdade é causada autonomamente só por nós mesmos, né? Nós podemos citar, por exemplo, 2 doutores da Igreja que falam sobre esse assunto. São Roberto Bellarmino,
condena como um grande erro, nas suas controvérsias, a doutrina que diz que a eficácia da graça se constitui pelo assentimento e a cooperação humana. E Santo Afonso Maria de Ligório afirma a existência da graça intrinsecamente eficaz, com a qual nós, infalivelmente, ainda que livremente, agimos bem. Não pode negar-se que Santo Agostinho e São Tomás ensinaram a doutrina da eficácia da graça por si mesma e pela sua própria natureza. Isso é completamente diferente da doutrina calvinista da graça irresistível, que ela nasce do erro calvinista da predestinação que anula a liberdade. A predestinação que parte da ideia luterana de que a liberdade é corrompida. Então, Deus decide quem vai se salvar, portanto, ele dá uma graça que é irresistível. Não é essa a doutrina. A doutrina aqui é que a eficácia da graça provém da graça, ainda que ela possa ser resistida. Mas quando eu a resisto, eu estou sozinho. Quando, ao invés de resistir à graça, eu a recebo, eu estou sendo assistido por ela no ato de receber. E o meu próprio ato de receber está sendo causado por ela. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós falávamos sobre a assimetria no fazer o bem e no fazer o mal. Não são as mesmas estruturas de ação num caso ou no outro. O dominicano Bilois diz o seguinte: a graça é eficaz por si mesma intrinsecamente. Isso o ensinamos os tomistas como um dogma teológico intimamente conectado com os princípios da fé. E conosco todas as escolas, à exceção dos molinistas. O padre Baumgartner, da Companhia de Jesus, diz: sempre que agimos bem, a razão última não é a escolha humana, mas a eleição e predileção divinas. Se a graça de Deus é eficaz, a razão última desta eficácia não pode vir do consentimento do homem, mas da vontade e do amor de Deus. Portanto, o consentimento do homem vem de Deus. É produzido pela graça divina. Só Deus pode mover e mudar infalivelmente a liberdade humana sem violência. Ele nunca violenta a liberdade humana. Provérbios 21:1. O coração do rei é como água fluente nas mãos do Senhor. Ele o move para onde o quer. E com a oração de petição, os concílios, a liturgia da igreja, as escrituras, nos ensinam exatamente esse princípio. Entretanto, diz São Tomás de Aquino, alguns que não entendem como Deus pode causar a moção da vontade em nós sem lesar a liberdade da vontade, interpretam mal estes ensinos da Escritura, entendendo que Deus causa em nós o querer e o agir, enquanto que causa em nós a virtude de querer. Virtutem volendi, a vontade. Mas não enquanto nos faça querer isto ou aquilo. Estes resistem, evidentemente, ao ensino das Sagradas Escrituras. Isaías diz: tu ages, Senhor, em nós tudo o que nós fazemos. Capítulo 26, versículo 12. Portanto, não somente temos de Deus a virtude da vontade, mas também o querer. Continua São Tomás em outro texto. Deus, sem dúvida, move a vontade imutavelmente, pela eficácia de sua força motora. Mas, pela natureza da vontade movida, que está aberta a diversas ações, não lhe impõe uma necessidade, mas permanece livre. Né? Então, ele mostra Deus assim como se fosse um sol imóvel que, pela sua virtude, move todas as coisas. Mas as move de tal modo que elas permanecem livres. Não anula a liberdade das criaturas. Essa ação causal de Deus na liberdade humana é única. Só Deus age assim. São Tomás diz ex professo. Só Deus pode mover a vontade como agente, sem violentá-la.
Suma contra os gentios, 3, questão 88. Só Deus pode inclinar a vontade, mudando-a disto, naquilo, segundo a sua vontade. De Veritate 22:9. Por isso, quando nós pedimos na liturgia, Senhor, move a nossa vontade, move a vontade dos seus filhos, para que nós possamos cumprir a tua vontade, nós estamos aplicando esse princípio. Só Deus pode fazer isso. O diabo não pode agir na nossa vontade intrinsecamente, nenhum agente externo pode agir na nossa vontade intrinsecamente, mas Deus pode. Um outro princípio. Deus não ama igualmente a todos os homens. E se alguém é mais santo, é porque foi mais amado por Deus. Ou seja, as criaturas existem porque Deus as ama. O livro da sabedoria diz: tu amas tudo que existe, e nada aborreces do que criaste, que não por ódio fizeste coisa alguma. Porém, é evidente que existem homens que são mais amados do que os outros. E por que isso? Por causa do amor de Deus. Deus não ama igualmente a todos os homens. Mas o fato de um homem ser melhor é porque ele foi mais amado por Deus. Ou seja, o amor de Deus é diferente do amor das criaturas. O amor das criaturas acontece pelos bens que estão no objeto amado. Então, a minha vontade é levada a amar pelo bem que existe nas coisas. Com Deus é o contrário. O ato de amor de Deus causa o bem nas criaturas. Como diz São Tomás na Prima Secunda da Suma Teológica, questão 110. Ou seja, o amor de Deus não tem uma causa anterior, ele é totalmente gratuito. Do mesmo jeito que a luz ilumina pela sua própria natureza e não por uma condição prévia dos objetos iluminados. Ou seja, quando Deus ama as criaturas, causa nas criaturas todo o bem que possa haver. Agora, a consequência disso é que os homens recebemos de Deus os bens em função do amor com que o Senhor nos amou na medida em que nos amou. E isso os santos testemunham em todas as suas biografias, né? Ou seja, Nossa Senhora mesmo, o Senhor fez em mim maravilhas. Ou São Paulo diz, quem é o que é que a ti te faz preferível? O que tens tu que não tenhas recebido? Graças a Deus eu sou o que sou. O mesmo princípio. É Deus a razão, a causa, é o amor de Deus a causa de todas as perfeições que possam existir em mim. Portanto, Deus não ama uma pessoa porque ela é mais perfeita ou santa. Mas a pessoa é mais perfeita ou santa porque foi mais amada por Deus. É exatamente, por exemplo, o que aparece na eleição do Senhor por Israel, o mais pequeno de todos os povos. E, no entanto, Deus o escolheu. Ou por Maria sendo imaculada. É porque Deus a escolheu. Ou o que faz, como diz em Colossenses 3,12, com que nós cristãos sejamos eleitos de Deus, santos e amados. O que faz João ser o discípulo amado. É o amor de Deus. A gente tem que entender o seguinte, o amor é autoexplicativo. Por exemplo, digamos assim que eu te dei um abraço. Aí você me pergunta, por que você está me dando um abraço? Eu digo, porque eu te amo. Você vai perguntar, e por que você me ama? Essa pergunta não tem nenhuma razão. Porque o amor é explicativo, o amor é autoexplicativo. Por que Deus, por exemplo, fez Santa Teresinha maior do que a mim? Porque ele a ama mais do que a mim. E por que Deus ama mais do que a mim? O amor é autoexplicativo. É simplesmente um fato. Somos nós que temos a mentalidade igualitária
que queremos, assim, fazer com que tudo... Parece que só é justo aquilo que é igual, mas na natureza nada é igual. Tudo é desigual. Portanto, por exemplo, quando Santa Teresinha contemplava São Tomás de Aquino como doutor da igreja, ela não ficava pensando, nossa, por que ele é um doutor da igreja, assim, um teólogo tão elevado, e eu sou aqui uma monjinha, trancada no meu Carmério em Lisieux? Por que isso? Por que Deus parece que amou tanto São Tomás a ponto de fazer o príncipe dos teólogos, e a mim ele me amou talvez menos, porque me fez uma monjinha aqui do Carmelo de Lisieux? Esse tipo de pergunta não ocorre na mente de um santo. Porque ele sabe que a grandeza, por exemplo, de São Tomás é relativa ao que Deus quer fazer com ele porque o ama, ou quer fazer através dele. Nós estamos aqui nas insondáveis riquezas de Deus, nesses imprescrutáveis juízos do Senhor. Não tem como nós queremos determinar isso de uma maneira, digamos assim, matemática, né? São Tomás diz, na primeira parte da Suma, por parte do ato da vontade, Deus não ama mais umas coisas do que outras, porque ama tudo com um só e simples ato da vontade, que não varia nunca. Por parte do bem que se quer para o amado, neste sentido, amamos mais aquele para quem queremos o maior bem, ainda que a intensidade do querer seja a mesma. Assim, pois, é necessário dizer que Deus ama umas coisas mais do que a outras, porque, como seu amor é causa da bondade dos seres, não haveria uns seres melhores do que outros se Deus não tivesse querido bens maiores para os primeiros que para os segundos. Ou seja, isso é um princípio teológico fundamental, e São Tomás o aplica à predestinação, na primeira parte, questão 23, sobretudo nos artigos 4 e 5, e a toda a teologia da graça, na prima segunda, das questões 109 a 114. Como as pessoas ignoram essas verdades, então elas parecem desconcertantes. Mas quando nós meditamos nisso, nós nos maravilhamos com a riqueza do mundo sobrenatural, da multiplicidade da graça divina, como diz São Paulo, a multiforme graça de Deus, que vai se distribuindo das maneiras mais variadas, criando a riqueza de pluralidades que existe no corpo de Cristo, que é a Igreja, pluralidades tão ricas e tão maravilhosas que jamais poderão se produzir fora da mesma Santa Igreja.